Contar uma história que já foi contada várias e várias vezes pode ser uma tarefa difícil e ingrata. Quando surgem notícias a respeito de filmes com personagens icônicos que nós conhecemos e amamos, a gente espera algo inovador e incrível. Mas nem sempre é o que acontece. E aí, fanáticos por cinema? Eu sou a Nath e sejam bem-vindos ao canal Cinemáticos! Pessoal, o canal bateu um recorde essa semana. Tivemos o primeiro vídeo com mais de 1000 visualizações. Vou deixar o card para vocês. Muito obrigada pelo apoio. A gente fica muito feliz com esses números e a visibilidade que a gente está tendo. E Felipe Neto, cuidado que eu tô na tua cola, hein? Algumas histórias são absolutamente sensacionais e acabam tendo inúmeras adaptações diferentes, seja em livros, no cinema, na TV, em quadrinhos, teatro ou em jogos. Alguns personagens são fascinantes demais para permanecerem presos na visão de uma única pessoa. Assim, acontece um fenômeno que todos nós conhecemos muito bem: estúdios de cinema que adoram criar suas próprias versões desses personagens. Essas versões podem ser simples cópias do que já foi produzido antes, ou podem ser algo totalmente inesperado, o que também não quer dizer que seja bom. Algumas vezes dá certo, outras, E você? Também tem aquela história que te deixa emocionado toda vez que falam que vai sair alguma coisa nova a respeito? Já chorou e já sorriu com as várias opções diferentes? Então não perde tempo, já deixa o like nesse vídeo e compartilha com todo mundo. Com certeza você conhece alguém por aí que também sofre com essa mistura de emoções. Ok? Bora lá! Definitivamente, filme de vampiro não falta por aí. Tem para todos os gostos. Então, criar algo novo sobre o sugador de sangue mais famoso de todos os tempos não é uma tarefa fácil. Mas o pessoal que deu vida ao filme de hoje com certeza se esforçou bastante. Com vocês, uma das minhas versões favoritas do Príncipe das Trevas, Drácula, a história nunca contada. Drácula, a história nunca contada. No século XV, na antiga região da Valáquia e Transilvânia, hoje conhecida como Romênia, o príncipe Vlad cuida da sua família e de seus súditos, tentando deixar para trás os horrores das guerras que travou sob o nome de Vlad, o Empalador. Porém, o Império Turco ameaça invadir o reino e acabar com a frágil paz que o príncipe tenta manter. Para salvar seu povo e sua família, Vlad pede ajuda de uma criatura antiga e maligna, que dá a ele poderes terríveis e o transforma no imortal Conde Drácula. Drácula, a história não contada, é um filme de 2014. Custou 70 milhões de dólares e arrecadou cerca de 215 milhões. No Rotten Tomatoes, está com avaliação de 24% da crítica e 58% do público. Já entre os usuários do Google, que, para mim, estão parecendo cada vez mais sensatos do que o pessoal do Rotten, 92% gostaram do filme. Você pode até não ser muito fã de vampiros, mas temos que concordar que o Conde Drácula é um personagem extremamente cativante e sedutor. Ele foi criado por Bram Stoker em um livro lançado em 1897, e a sua história já foi adaptada de tantas maneiras que não dá nem para contar. Blá, blá, blá. Isso quer dizer que vai ficando cada vez mais difícil criar algo diferente sobre o vampirão Mor. A Universal, então, resolveu contar uma história de origem dele, mas não como um simples vilão cruel e com sede de sangue. Essa versão já estava muito batida. Era necessário algo mais. E foi com esse pensamento que surgiu A História Nunca Contada, que coloca Vlad como um príncipe preocupado com seu reino e um pai e marido amoroso. O ponto principal aqui é mostrar que ele não era malvado, mas que foi obrigado a tomar atitudes drásticas para salvar aqueles que amava. A cena inicial é bem interessante e muito bem feita. Ela contextualiza quem está assistindo, mostrando a época em que a história se passa e o porquê de Vlad ser conhecido como o Empalador. O personagem do livro de Bram Stoker é baseado em um homem real, Vlad Dracul, ou o Filho do Dragão, um líder bastante conhecido pela crueldade e que tinha o hábito de pendurar seus inimigos de guerra em lanças no meio do campo de batalha. Mas, ao contrário do personagem histórico, o Vlad do filme fez o que fez nas guerras a mando dos turcos. Quando criança, ele foi entregue ao sultão junto com 1000 meninos, como uma oferta de paz do seu próprio pai aos turcos. Foi com eles que Vlad treinou e se tornou um guerreiro feroz e temido. Agora adulto, cansado das guerras e envergonhado dos seus atos cruéis, ele volta ao seu reino para governar, mantendo o lugar em paz por 10 anos. O problema é que o novo sultão dos turcos, Mehmed, que cresceu com Vlad, enviou alguns soldados para bisbilhotar o reino, e esses soldados foram mortos por alguma coisa escondida nas montanhas da Transilvânia. O filme é bastante sombrio, e isso combina bem com o personagem. Os cenários são caprichados e bem trabalhados, assim como os figurinos. O castelo, o acampamento dos turcos, o monastério no alto da montanha,
tudo é muito bem apresentado. Mehmed, o novo sultão e antigo companheiro de batalhas do Vlad, acha que foram os homens do Vlad que mataram seus homens e resolve cobrar um tributo do príncipe. Ele quer 1000 meninos da Valáquia para servirem aos turcos, como um pagamento para que eles não invadam o país. Vlad não tem como desobedecer sem causar uma guerra, mas ele decide que não vai deixar seu filho passar pelo mesmo sofrimento que ele passou. Vlad sabe que não tem exército suficiente para bater de frente com os turcos, então toma uma decisão terrível. Ele vai pedir ajuda à criatura que matou os batedores turcos. O monge conta a Vlad que a criatura é um vampiro. Na verdade, o vampiro. Ele foi o primeiro a se transformar, depois de fazer acordo com o demônio. Só que o demônio acabou deixando ele preso dentro da caverna. Para poder ficar livre de novo, ele precisa passar seus poderes e sua maldição para outro. Um ponto interessante é que as principais características atribuídas aos vampiros estão presentes. Aqui, vampiros não podem se expor à luz do sol, são feridos por prata pura e não gostam da imagem de crucifixo. Tem uma explicação interessante para isso, mas também são muito fortes e rápidos, têm cura acelerada, além de ter uma visão de calor que se parece muito com o radar. Mas o poder mais legal do Vlad, com certeza, é o controle sobre as criaturas da noite, principalmente morcegos. Ele até se transforma em um monte de morcegos para poder se locomover mais rápido. Isso é muito legal e rende as melhores cenas de batalha do filme. Um detalhe muito importante é que o Vlad não se transforma em um vampiro completo imediatamente. Depois de beber o sangue do mestre vampiro, ele vai ter os poderes por 3 dias. Se ele conseguir resistir à sede de sangue durante esse tempo, ele volta a ser humano. Mas, se ele beber, vai ser um vampiro para a eternidade. A primeira batalha entre Vlad e os turcos é de tirar o fôlego. Ele ainda está descobrindo seus poderes e derrota os inimigos facilmente. Destaque para o momento que a gente vê a batalha acontecendo pelo reflexo da espada de um dos homens atingidos pelo príncipe. Alguns críticos acharam que foi meio desnecessário, mas eu achei realmente incrível. Vlad e sua esposa Mirena resolvem levar as pessoas para um monastério no alto de uma montanha, para ficarem mais seguros. Mirena acaba descobrindo o que o Vlad fez. Mesmo aterrorizada, ela diz que entende por que ele fez essa escolha e que acredita que ele vai resistir à tentação do sangue. Os personagens não são ruins e as atuações são bem aceitáveis. O ator Luke Evans consegue mostrar a luta do personagem para manter a paz e cuidar da família. Mehmed é interpretado por Dominic Cooper, o mesmo ator que fez o vilão em Need for Speed. O melhor personagem é o Mestre Vampiro, interpretado por Charles Dance. A cena do Mestre Vampiro com o Vlad é uma das melhores do filme. A interação entre eles é excelente. O que deixa o filme meio estranho às vezes é a seriedade excessiva. É uma história que se passa no século XV, então tem todo um ar nobre, mas que fica exagerado e pode soar falso em alguns momentos. Quando tem alguma conversa mais longa, a gente fica até com vergonha dos personagens. Sério, são umas falas tão pomposas e rebuscadas que dá vontade de desviar o olhar. O problema é que o filme tenta ser extremamente sério, mas não consegue e acaba se perdendo. As cenas de ação são com certeza a melhor parte. Outro problema é que os diálogos são extremamente expositivos e explicativos. Sempre tem um personagem dizendo o que está acontecendo, por quê, o que vai acontecer depois daquilo, quanto aquilo tudo é perigoso. A gente não precisa pensar em nada, o filme entrega tudo mastigadinho. Vlad consegue levar a galera para o monastério, mas um dos monges percebe que ele está estranho, fugindo do sol, evitando itens de prata. Ele confronta o príncipe e diz que ele precisa morrer antes que se torne vampiro para sempre. O resto do pessoal também descobre e decidem matar o Vlad. Ele salvou todo mundo e os caras decidem tocar fogo nele. Pensa num pessoal ingrato. Os turcos estão cada vez mais próximos, e mesmo sendo atacado, Vlad usa todas as forças para lutar contra eles e proteger o seu povo. As batalhas aqui são simplesmente sensacionais. Vlad usa os morcegos como armas de uma forma incrível, causando grandes estragos no exército turco e mostrando ao mundo por que ele ficou conhecido como o Príncipe das Trevas. Drácula, a história não contada, mostra um outro lado do Conde Drácula. Aqui, o personagem é um homem bom que foi levado pelas circunstâncias a fazer coisas terríveis. Isso é uma das coisas que mais incomodaram quem não gostou do filme. As ações cruéis dele são totalmente justificadas. Como ele mesmo diz, às vezes o mundo não precisa de um herói, e sim de um monstro. Esse filme era para ser o pontapé inicial do Dark Universe, o universo compartilhado de monstros clássicos da Universal. Porém, a bilheteria foi decepcionante. Tentaram de novo com a Múmia com o Tom Cruise, que também foi um fiasco. Depois disso, desistiram de vez. Não vou contar o final do filme porque ele é mais recente, então eu decidi não dar spoilers. Tem algumas reviravoltas bem legais e acontecimentos bem interessantes. Só vou dizer que vale a pena assistir.
É um ótimo filme de ação com um pezinho no terror. Bem tímido, vale dizer. A história é meio óbvia e os diálogos podem ser um pouco cansativos às vezes. Também não tem muito sangue, mesmo sendo um filme sobre a origem do Drácula. Conta a história de um dos maiores monstros que a humanidade conheceu, mas não chega a ser um filme de terror. Mesmo tendo uma atmosfera mais sombria, é visualmente lindo. As lutas são incríveis e os efeitos encantam. Dá pra perceber a tensão com a lenda do Drácula, trazendo elementos importantes ao mesmo tempo em que conta a história de uma forma diferente. É um filme divertido, empolgante e muito bem feito, e merece ser apreciado com carinho. E essa é a nota no nosso vergonhômetro! É isso aí, cinemáticos! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like e compartilhar, é muito importante e ajuda bastante. Segue a gente lá no Instagram e se inscreve no canal. Todo domingo, 10h30 da manhã tem vídeo novo. Vou deixar outros 2 vídeos aqui na tela, é só clicar e ir lá assistir. Valeu!